Eu me vi, como tantas vezes, à beira da janela, não para contemplar a paisagem, mas para fixar o olhar no vazio que parecia preencher o espaço entre mim e o mundo lá fora. Um vazio não de ausência, mas de incompreensão. Ou, para ser mais exato, de uma compreensão que me isolava. A mente humana, essa fornalha incansável de pensamentos, quando alimentada por um fogo excessivo de conhecimento, pode transformar a clareza em uma neblina espessa de angústia. Quantas vezes o véu da ignorância não é, na verdade, uma bênção disfarçada? E quanto pesa, então, a percepção aguçada que desvenda as camadas mais cruas da realidade, revelando as rachaduras e as fissuras que a maioria preferiria ignorar? A questão não é apenas saber demais, mas o que esse saber nos faz. É a dor de ver a desarmonia onde outros encontram consolo, a hipocrisia onde outros veem virtude, a fragilidade onde outros enxergam solidez. É o sofrimento silencioso de carregar o peso de verdades incômodas, verdades que, uma vez assimiladas, não podem ser desvistas. Como um profeta moderno, mas sem a capacidade de mudar o destino, ficamos com a visão clara de um abismo para o qual a maioria caminha às cegas, ou, pior, de olhos bem abertos, mas intencionalmente desatentos. Lembro-me das palavras de Sêneca, o estoico que, com sua sabedoria pragmática, tentou pavimentar um caminho para a serenidade em meio à turbulência da existência romana. Ele nos ensina, em suas cartas a Lucílio, a importância de controlar o que está em nosso poder e aceitar o que não está. Mas o que acontece quando o que não está em nosso poder é precisamente o que nos aflige? A cegueira voluntária da humanidade, a inércia moral diante de problemas evidentes, a busca incessante por prazeres efêmeros, em detrimento de uma vida mais significativa. Sêneca, em sua sabedoria, alertava contra a busca desmedida por aquilo que não nos pertence verdadeiramente, por aquilo que é externo. Não há nada em que o homem se engane mais do que na avaliação do tempo, ele escreveu. E o tempo, para quem vê demais, é um fluxo acelerado de oportunidades perdidas, de injustiças não reparadas, de potencialidades não realizadas. O peso do conhecimento não é o saber em si, mas a responsabilidade implícita que ele carrega. Se você entende a complexidade de um problema social, a fragilidade de um ecossistema ou a sutileza de uma manipulação política, como pode simplesmente virar as costas e fingir que não viu? Essa é a tortura do saber demais. A consciência impiedosa que nos impele a agir ou nos condena à inércia de quem sabe, mas nada faz. É uma tortura silenciosa, pois muitas vezes esse conhecimento é incompreensível para aqueles que não o compartilham. Tentar expressar a profundidade de certas percepções é como tentar descrever as cores a um cego. Há uma solidão intrínseca no saber que excede a norma. Ninguém pode ter uma vida feliz se olha apenas para si mesmo e transforma tudo em vantagem própria, adverte Sêneca. Mas e se o nosso olhar se estende além do horizonte comum, e o que vemos nos revela a miopia coletiva que impede a verdadeira vantagem de todos? A felicidade, então, parece distante, pois a interconexão do sofrimento alheio se torna parte do nosso próprio fardo. O estoicismo de Sêneca nos convida à virtude, à razão e à autossuficiência. Mas como se pode ser verdadeiramente autossuficiente quando a alma está constantemente em luto pelo que vê? Quando a razão nos mostra as falhas inerentes aos sistemas e às estruturas humanas? A virtude, para Sêneca, é a única coisa verdadeiramente boa. Mas a virtude em um mundo que parece indiferente a ela pode se tornar uma fonte de dor, pois ser virtuoso em um ambiente corrompido pode significar estar em constante atrito com o status quo, sendo incompreendido ou até mesmo ridicularizado. Pensemos na figura do filósofo ou do cientista que antevê catástrofes, seja a degradação ambiental, a ascensão de regimes autoritários ou as consequências de avanços tecnológicos sem ética. Eles possuem o conhecimento, a análise fria dos fatos. Mas o que fazer com essa previsão quando o clamor da maioria é pelo entretenimento, pela distração, pela negação? Que loucura é esta de se angustiar por males futuros que talvez nunca venham, diria Sêneca. Mas para quem vê os sinais, os males futuros não são meras possibilidades. São trajetórias quase inevitáveis, desenhadas pelas escolhas presentes. E a angústia não é pelo futuro incerto, mas pela cegueira do presente. O perigo de saber demais reside na desilusão.
Sêneca nos encoraja a não nos apegarmos às coisas materiais ou aos prazeres efêmeros, pois estes são transitórios e fontes de sofrimento. Mas e a desilusão com a própria natureza humana, com a incapacidade de aprender com os erros do passado, com a repetição incessante de ciclos de dor e ignorância? Essa desilusão não é externa. Ela reside na própria essência da nossa percepção. É um tipo de apego ao ideal de um mundo melhor, um ideal que se choca violentamente com a realidade brutal. A ira é uma forma de loucura, sentencia Sêneca. Mas a ira, muitas vezes, é a resposta natural à injustiça evidente, à irracionalidade flagrante. Quando o conhecimento nos revela a extensão da loucura humana, a ira pode ser uma manifestação de impotência, um grito silencioso contra o absurdo. Não é a ira do temperamento, mas a ira da razão que se vê desafiada. O estoicismo, em sua busca pela ataraxia, a serenidade, a ausência de perturbação, propõe que nos concentremos no que podemos controlar. Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossas ações. Mas e as opiniões e julgamentos dos outros? E as ações que se desenrolam no palco do mundo, impulsionadas por milhões de vontades que não podemos controlar? O sábio estoico encontra paz em seu jardim interior, cultivando a virtude. Mas o que acontece quando as ervas daninhas do mundo exterior invadem esse jardim? Quando a poluição da ignorância e da maldade se infiltra, mesmo que à distância, nos nossos pensamentos? Saber demais pode nos levar a questionar o próprio propósito da vida. Se a humanidade parece condenada a repetir seus erros, a ignorar os sinais, a priorizar o supérfluo, qual é o sentido de toda essa busca por conhecimento, por aperfeiçoamento? A vida, se bem usada, é longa, diz Sêneca. Mas e se a boa usança implica um esforço constante para alertar, para guiar, para abrir os olhos de quem não quer ver? Esse esforço não é exaustivo? Não encurta, ironicamente, a vida, não em anos, mas em energia vital, em alegria de viver? Talvez o verdadeiro perigo não seja o conhecimento em si, mas a incapacidade de se desapegar de suas consequências. A sabedoria estoica nos convida a observar, a compreender, mas a não nos deixarmos arrastar pelas paixões e pelas emoções negativas. No entanto, quando o conhecimento se traduz em uma visão clara de injustiça, sofrimento e autodestruição, a compaixão e a empatia são inevitavelmente despertadas. E essas emoções, por mais nobres que sejam, são fontes de dor quando não há meios de mitigá-las. Sêneca nos lembra que a vida não é viver, mas estar bem. Mas como estar bem quando a consciência do mal alheio nos permeia? Como encontrar o bem-estar quando se enxerga a fragilidade das estruturas que sustentam a sociedade, a manipulação das massas, a erosão da verdade? O bem-estar, nesse contexto, pode parecer um luxo inatingível, ou pior, uma cumplicidade com a ignorância voluntária. O desafio, então, para aqueles que sabem demais, é encontrar uma forma de viver com esse conhecimento sem serem esmagados por ele. É preciso uma espécie de estoicismo moderno, não apenas no desapego dos bens materiais, mas no desapego da necessidade de que o mundo seja como gostaríamos que fosse. É preciso aceitar a imperfeição intrínseca da existência e a resistência humana à verdade, sem se deixar consumir pela frustração ou pela ira. Talvez o caminho seja o que Sêneca nos propõe em outro contexto. Não há nenhum grande gênio sem um toque de loucura. E talvez para aqueles que veem demais, essa loucura seja a capacidade de persistir, de continuar buscando a verdade, mesmo que ela seja dolorosa, e de, paradoxalmente, encontrar uma forma de paz na própria imperfeição do mundo. Será que a verdadeira sabedoria não reside em saber o que ignorar? Em aceitar as limitações da própria influência e em cultivar um jardim interior de serenidade, mesmo quando o mundo exterior está em chamas? Ou será que essa aceitação é apenas uma forma sofisticada de resignação, um consolo para a incapacidade de mudar o que precisa ser mudado? E afinal, qual é o preço da serenidade quando ela é alcançada à custa de uma verdade que nos grita aos ouvidos?